palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a emitir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não. Dói depois do sim, dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Com esse cântico belíssimo, quero acolher você na casa daquela que é a mulher feita toda portadora da palavra, porque sabe escutar, a Virgem Mãe e Senhora da Piedade, para que por meio dela a palavra de Deus chegue nessa hora, onde quer que você se encontre, para essa Léxio divina. Que bom que esta Léxio chega até você nesse momento em que se encontra, nessa hora, para que a palavra de Deus te devolva a si, te desafie, te desinstale e te console. A palavra de Deus faz a vida voltar. Lembra o Salmo 18? Certamente tendo experimentado os cansaços do dia, que bom poder ter o respiro, a pausa restauradora do encontro com esta palavra que é o próprio Deus. Estamos no 11º domingo do tempo comum, o tempo da igreja, o convite da Mãe Igreja a refletirmos as Sagradas Escrituras. O Cristo está conosco, próximo de nós. Vamos então uma vez mais pedir as luzes do Divino e Santo Espírito. Vem, Santo Espírito, vinde Pai dos pobres, vinde consolo que acalma, vinde hóspede da alma, vinde doce alívio. Dai à vossa igreja, dai-nos a nós que nos encontramos nessa Léxio divina, os vossos 7 dons, porque sem a luz que acorde, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. No banquete da liturgia da palavra, hoje meditamos Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 a 24. O Senhor Deus e sua fixação com plantas e com jardins. Desde o início, passando pelo meio, as profecias, indo até o Apocalipse, um jardim. O jardineiro cuida, guarda, cultiva, poda, transplanta mudas. O Salmo 91, como é bom agradecer ao Senhor e anunciar já desde manhã, já pela manhã, a sua bondade e o seu amor, que é fiel, que não caduca a noite inteira. Quem está com o Senhor não envelhece, e se envelhece, continua dando frutos, assim como uma árvore cheia de seiva e de folhas vicejantes. É o Salmo 91. Na segunda leitura, a carta das lágrimas do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 10. Estamos cheios de confiança, lembrados de que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos, caminhamos na fé, ainda não na visão clara, mas caminhamos. Todos nós vamos comparecer às claras diante de Jesus no tribunal no último dia. E o Evangelho, o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Estamos no ano B, portanto, aos domingos lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Vamos a esta aventura deliciosa de meditar a palavra de Deus, porque os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, mais desejáveis do que o ouro, mais doces do que o mel que sai dos favos. Primeira leitura, profecia de Ezequiel. Ezequiel é homem que profetiza no exílio. Portanto, muito pertinente para este tempo comum, tempo da igreja, esse em que o reino manifesta-se na contradição. Não tenhamos a ilusão de que o reino de Deus irá se manifestar com um triunfo aparente da igreja. O reino de Deus manifesta-se no fracasso, na simplicidade de uma semente, quase, às beiras de se extinguir. Esta é constantemente a imagem para descrever Deus e sua ação na história. Um rebento de um tronco cortado, uma flor que desabrocha no deserto, uma semente de mostarda, uma semente caída pelo caminho.
à mercê de ser sequestrada pelos bicos dos pássaros, queimadas pela força do sol, lançada para lá e para cá pelo vento, não tendo capacidade de penetrar com as suas raízes numa terra cheia de pedregulhos. Assim que o reino cresce e se desenvolve. E aí, lançando mão da eucologia, oração, logos, o discurso. Eucologia diz respeito aos textos que estão na liturgia, assumidos por ela, não é? Lex orandi, lex credendi, a lei da oração é a lei da fé, como nós cremos, como rezamos como cremos. A oração eucarística de número 5, uma oração que é uma jabuticaba, é uma coisa do Brasil, muito bela, diga-se de passagem, fala de um Deus que vai se comunicando nos caminhos da história. Ela diz: a todos nós que aqui estamos reunidos, somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do reino que também é nosso. Povo que caminha, santo e pecador, santo porque santificado pela graça de Deus, a igreja é santa, nós fomos restaurados, renovados pelo batismo, mas pecadores, tropeçamos, temos vezes, temos limites, vamos no caminho da história, participando deste reino que é dom, reino que também é nosso. Ezequiel também tem que olhar para a cadência da história, para o percurso da história nos seus avessos e nela ver o cumprimento dos desígnios de Deus. Deus escreve certo por linhas tortas. Esse é o ditado na boca das nossas avós e que chega também até nós, sobretudo nos momentos mais difíceis, onde nós temos que crer que ninguém pode confundir nem desmentir as promessas de Deus. Então, no versículo 22 dessa profecia de Ezequiel, assim diz o Senhor. Essa é uma fórmula profética. Assim fala o Senhor Deus. Eu pegarei uma muda do topo do cedro e a plantarei. Do mais alto dos seus ramos colherei um rebento e plantarei sobre um alto monte escarpado. Um alto e escarpado monte. Assim diz o Senhor. Inicia-se o versículo 22. No versículo 24, numa inclusão, é assim que o raciocínio do pensamento hebraico, é em espiral, vai e volta, é o midrash, onde o texto vai se esclarecendo, né? Por isso, às vezes, tem essa moldura, uma expressão no início e também no fim. Versículo 24. De todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abato a árvore alta e abato a árvore alta e exalto a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e farei. Quer dizer, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Carta aos Hebreus, cortante, penetrante, como espada de 2 gumes. O que Deus fala, Ele age. A palavra dele não volta para o céu sem antes germinar a terra e trazer o fruto. Lembra o profeta Isaías. No Salmo 147 se diz: a palavra do Senhor corre veloz. Ela faz cair a neve como lã, espalha a geada como cinza. Então é a palavra de Deus que vai conduzindo a cadência da história, como se fosse uma partitura que vai sendo executada, ainda na aparência do desafino, ainda que no desconforto da melodia que acelera e que diminui o compasso, como é próprio das peças do barroco, do romantismo. Pensamos em Beethoven, Rossini, a tensão das cordas, a tensão do coro, ainda que em tensão, o Senhor está conduzindo. Há uma partitura da história. Por quê? Assim fala o Senhor. E se Ele fala, Ele faz. É a palavra do Senhor que conduz, que faz cair a neve como lã, espalha a geada como cinza. Por que isso é importante? Uma palavra de Deus que conduz a história. Porque Ezequiel está no exílio. Ele é um dos profetas do período dramático da história israelita que está no exílio da Babilônia. Então, é um período que precisa de esperança, precisa da condução de uma palavra, porque a gente, quando está no momento de aflição, de angústia, pode ser esse o seu momento, as vozes gritam dentro de nós. Isso nos torna ansioso, vozes que nos punem, né? Na nossa consciência nós vamos sendo acusados pela gente mesmo.
Dependendo das vozes, podemos desenvolver até uma síndrome do pânico. Vozes, perseguição, dizeres que nos roubam. E aí Ezequiel está diante de uma voz, de uma palavra que devolve. Ele é o portador desta palavra, o portador fiel dessa palavra, como os profetas. E aí refere-se a uma muda. Muda, cepa, rama. Então nós estamos diante de um contexto messiânico. Quando Ezequiel fala dessa pequena muda, esse texto tem um sabor messiânico. Está falando do Messias que vem da casa de Davi. Então, Ezequiel está dizendo, olha, se nós agora estamos como um povo escravo na Babilônia, comendo o pão das lágrimas, Deus não nos criou para ficarmos aqui. Ele vai cumprir. Ele vai pegar um pequeno raminho de um cedro alto e vai plantar. Esse ramo é a casa de Davi. É ele que fala e faz que abate a árvore alta. A árvore alta soberba dos reinos da Babilônia, da Assíria, do Egito, dos gregos. E ao mesmo tempo ele exalta a árvore baixa. Faz secar a árvore verde e brotar aquela que está seca. Então, nesse exílio, nessa terra do meu cativeiro, haverei de louvar-vos, cantar-vos. Então, o exílio, esse é o sentido desta primeira leitura, não é suficiente para desmentir a promessa que Deus fez a Davi. Que promessa? A promessa do reino, do trono, da descendência. O rei Davi, seu descendente, o paradigma de um rei pastor. Este trono, essa estabilidade, trono aqui, não como o lugar da opressão, como são os reinos deste mundo, mas o trono do rei reproduzindo o trono de Deus. O trono do Senhor, lembra o Salmo, se apoia na justiça e no direito. Um descendente, filho de Davi, mas também filho de Deus. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Ezequiel está aquecendo o coração do povo exilado. Aquecendo o coração do povo exilado. Versículo 22 ainda. Eu vou transplantar, pegar uma muda do topo do cedro. Olha que imagem bonita, essa ideia de um transplante. Se um coração está parando de funcionar, você transplanta o coração. O fígado deu um problema hepático, transplanta o fígado. Então Deus vai transplantar essa muda e vai plantá-la no alto monte, aqui uma alusão clara a Jerusalém, vai trazer de novo do exílio, olha, pega, vai plantar e colocar, enxertá-la no lugar onde ela deve florescer e ela produzirá fruto. E servirá de abrigo. Lembra das parábolas do Evangelho de Mateus? Esse é o horizonte semântico. Quer dizer, o reino é como uma semente de mostarda. Pequenininha essa semente de mostarda. Mas no momento em que ela cresce e ela se desenvolve, ela serve de abrigo para as estrelas do céu. Ela serve de abrigo para os animais. Então, como um pequeno grão de mostarda. Frágil, quase. E aí a menor, quando ela cresce, Evangelho de Mateus, Evangelho nas parábolas, Evangelho de Marcos, hoje capítulo 4, aí cresce e torna-se abrigo, ou seja, torna-se um sinal da presença de Deus. Então, meditemos isso, inclusive trazendo para a nossa vida. Poda, transplante, securas que com a graça de Deus podem brotar. Poda. Todo o ramo que dá fruto, meu Pai o corta, o limpa, para que possa produzir mais fruto. Há momentos da nossa vida que as aflições nos podam. Nós estamos sendo podados, a gente está sendo enxertado. A gente não vai caber aqui, não é para ficar aqui. Deus está querendo nos levar para um outro lugar, o lugar que é nosso. Então, poda, transplante, fazer brotar. Fazer brotar. E a muda que é retirada, que ela é transplantada, é muda de que árvore? É de um cedro. Cedro é uma árvore robusta, uma árvore grande. Então, indicando a robustez espiritual e moral. É isso, né? Será o que está sendo cultivado pelo Senhor é destinado a ter... Começa pequenininho, é um galho, mas está destinado a ter uma robustez espiritual. Quer dizer, uma robustez de transcendência moral, quer dizer, um agir segundo a justiça. Aí
nós vemos a beleza do Salmo 91. O justo crescerá como uma palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Olha que beleza como o Salmo esclarece o que está na primeira leitura. É o justo, é o povo que tem que viver na justiça, caminhar na justiça. Crescerá como uma palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano, plantado na casa do Senhor, nos átrios de Deus florescerão. Crescer, florir. Agora, o que é interessante é que, diferentemente do que a gente comumente vê, não é? A flor, né, com perfume, a beleza da flor, a flor de cedro, ela é mais seca e rústica. Pensemos nisso, né? Porque ela é feita para resistir. Porque toda flor, ao fim e ao cabo, retirada num buquê, todo buquê é uma flor morta. E quanto mais bela, mais vicejante de liquidez, mais fica um cheiro horrível depois que ela apodrece. Já celebrei um casamento para ilustrar isso, que foi feito na parte da tarde. E aí encheram de flores. O sol começou a queimar e ficou com um cheiro de velório, sabe aquele cheiro de velório, aquela flor? Então, às vezes, tem flores que são bonitas, mas elas apodrecem facilmente. Não é assim a flor do cedro, porque ela é mais seca, ela é mais rústica, ela chama menos atenção, mas com o calor do sol ela não fica com mau cheiro, entendeu? Ela é resistente, inclusive, porque na hora que ela cai do cedro alto, ela cai e ela resiste, entendeu? Da flor virá aquela semente, entende? Do cedro. Então, olha só, mais seca, mais rústica, mas ao mesmo tempo mais resistente, como nós temos que ser. Meditemos isso, né? Que tipo de flor nós estamos sendo em nossas vidas. Aí vamos ao Evangelho. Evangelho no capítulo 4 de Marcos. Capítulo 4, versículo 26 a 34. O reino de Deus é como alguém que lança a semente sobre a terra. Toda vez que nós temos esse é como, a gente está diante aí de uma analogia. É como isso? Quer dizer, uma coisa é a realidade transcendente do reino, que vai se presentificando, se atualizando. Outra coisa é uma semente. Só que é como, entende? Nós nunca vamos conseguir esgotar num conceito, numa ideia, o que é o reino. Por isso Jesus conta uma história. Aqui não propriamente dito, mas chamemos assim, né? Uma parábola. Quer dizer, conta um ensinamento para ajudar a gente a perceber. É como uma semente. Qual que é a característica dessa semente? Versículo 26. O reino de Deus é como uma semente. Como? Tem alguma coisa parecida. É uma semente sobre a terra, que quer esteja dormindo ou acordado de dia e de noite, a semente germina e cresce, sem que aquele que plantou a semente saiba. Ela cresce como? Versículo 28. Por si mesma, a terra produz o fruto. Primeiro a planta, depois a espiga, por último o grão, que enche a espiga. Mas quando o fruto está maduro, se mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. Kairós, não é? O tempo da colheita é o Kairós. Então, olha só, como é que a semente cresce? Como é que ela se desenvolve? Ela cresce e se desenvolve pelo desígnio divino. Não é segundo a nossa métrica, o nosso cálculo, não é segundo a nossa exigência, a nossa rapidez e a nossa intempestividade. Ela vai crescendo e ela vai se desenvolvendo, sem que se saiba como. Aqui é algo muito interessante porque tanto as perspectivas mais à esquerda e mais à direita dentro da igreja se perdem aqui. Porque quem é mais à esquerda, às vezes se ilude com a promessa do socialismo, como lembra Dostoiévski, que é uma Babel invertida, né? Esse negócio de querer trazer o céu para cá, para a terra, não dá certo. Se você não acredita em mim, promova alguém a encarregado, que você vai ver que o proletariado não se ama, não. Por ironia, citando Paulo Freire, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, não adianta tentar apressar o reino aí com partido, fazendo isso, aquele movimento, não vai dar certo.
O reino é dom divino. Mas, ao mesmo tempo, também tem gente que acha que o reino vai vir pela pureza da casta sacerdotal do seu grupo, do seu movimento, da sua comunidade. Não vem. Porque toda vez que a gente quer ser muito santinho, muito justinho, a gente acaba abrindo uma porta para o inferno. A parábola do Evangelho de Mateus. Os anjos perguntam para o dono da messe: não está na hora de cortar o trigo e o joio, não? Aí o dono diz: não corta, porque senão você pode pegar o trigo junto com o joio. Então não vai ser apressadinho, querendo fazer justiça com as próprias mãos, não, porque não dá certo. O reino cresce sutilmente. É um reino que cresce escondido do Deus escondido. Nós cantamos isso, né? És o Deus escondido, vive e vencedor. Está nas Sagradas Escrituras isso. O capítulo 45, versículo 15 de Isaías, o Deus absconditus, o Deus escondido. Então, versículo 31, é como um grão de mostarda semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra, mas depois de semeado, cresce, torna-se maior do que as demais hortaliças, estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Essa aqui não é aquela nossa mostarda do supermercado, né? É a mostarda árvore, uma semente pequenininha, uma bolinha pequenininha, que cresce, que se desenvolve. Quer dizer, na semente está a virtualidade, virtus do latim, está a força para desenvolver. Claro, cultivo, nós cultivamos, fazemos planejamento pastoral, nos encontramos, nos reunimos, discernimos, rezamos, mas não é por nossa força que o reino vai se desenvolver, é porque já há algo nele, já é desígnio de Deus, entende? É como se a gente tentasse apressar o fermento ali, o reino é como fermento na massa. Então a gente vai tentando apressar aquilo ali, o bolo desanda. Na hora que o bolo está sendo assado, não pode abrir a porta do forno, senão vai murchar, tem que esperar crescer. Acompanhar, ver, tomar cuidado para não queimar, modificar a temperatura, mas entendendo que é a partir daquilo que o bolo, que o fermento, que a semente traz em si, que ela se desenvolve. Torna-se essa semente tão grande que ela se oferece como abrigo, como sombra, ou seja, como acolhida dos pássaros dos céus. E no versículo 33, algo interessante na nossa Léxica Divina. Com muitas parábolas como essas, dirigia-lhes a palavra, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Muitas parábolas, dirigia esta palavra. Nada lhes falava sem usar parábolas. Em primeiro, porque era fácil de compreender. Mas aí um paradoxo, ele tinha que explicar. Qual é o sentido desse paradoxo? Inclusive, em algum momento do Evangelho, os discípulos perguntam: por que você fala em parábolas? Aí, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e assim não entendam, não se convertam e não os cure. Parece um paradoxo de Jesus, né? O que isso quer dizer? Primeiro, por que parábola? Porque é um ensinamento fácil de compreender. O reino quer ser acessível, não é para uma casta de iniciados. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, a mensagem de salvação, não é um privilégio dos exegetas, não é uma coisa dos nossos cursos, dos nossos planejamentos pastorais, não é uma coisa de academia, não. É a fé do povo simples, dos anawim, ou seja, dos pobres, nos quais Deus faz repousar a graça transformadora da história. Então tem que ser simples, mas não é simplório. Por isso, faz perder quem está distraído e quem é soberbo. Por isso, Jesus tem que explicar aos discípulos no íntimo, porque se a pessoa estiver distraída, se for soberba, não consegue entender o sentido das Escrituras. Por quê? Lembra Tiago, capítulo 4, versículo 16. Deus rejeita os soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Se for soberbo, não vai perceber o reino. Aliás, até vai ser anti-reino, com excesso de mundanidade. Anti-reino, vai sufocar a vida, a paróquia, o casamento, as relações. A graça de Deus não se dá aos soberbos. Deus rejeita os soberbos. E também no livro da sabedoria, não é? Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 4, se diz que a sabedoria de Deus, ela não entra numa alma que trama o mal. Não entra numa alma que trama o mal. Vamos pedir
as luzes do Divino Espírito Santo, que é quem deve cultivar em nós, completando por graça a obra começada. Completa em nós, Senhor, a obra começada. Apresenta a Deus o jardim da sua vida. Apresenta a semente do seu casamento, da sua vida, eu do meu ministério. Sejamos um pouco menos pretensiosos, querendo fazer a semente florescer, germinar no grito, numa confiança, num cultivo profundo da graça de Deus. Vamos permitindo que Deus desenvolva a semente da sua graça e que o reino esteja entre nós. O reino que é maior do que a igreja, o reino que é maior do que qualquer movimento, o reino que deve abraçar o mundo, o reino que deve transformar o mundo. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, sendo feita a vossa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gratidão pela sua escuta e pela sua companhia. Agradecimento a você que faz parte da família dos devotos e um apelo ao seu coração. Não deixe de contribuir. Sem a sua ajuda, as mídias, todo o serviço de cuidado de evangelização com este santuário basílica, o cuidado com aqueles que mais precisam em diversas ações sociais da Arquidiocese de Belo Horizonte vai murchar. Precisamos da sua ajuda, do seu faço parte, da sua colaboração. Não deixe de estar conosco nessa família dos devotos da Mãe Piedade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Piedade e de Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ânimo, porque todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Demos graças a Deus.